Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Pronto. Começando aí uma aula para o 7º ano, tá bom? Aula massa, bacana, que hoje nós vamos falar sobre a atmosfera. Nós falamos nas últimas aulas sobre os ecossistemas, né? Os biomas e tudo mais. Sobre o ecossistema do Brasil, bioma e tal. E hoje nós vamos falar sobre a atmosfera, tá? O que é a atmosfera? Como é formada a nossa atmosfera, tá? Que propicia que a gente viva, tá bom? Propicia a nossa vida. Então vamos lá. Então, pessoal, a nossa maior dificuldade é a questão de não termos livro do 7º ano ainda, tá? Então, o que é que vai acontecer? Tá? Nós vamos mandar as atividades com textos. Esses textos vão falar sobre o caso que a gente precisa, tá? Se possível, eu peço que quem quiser comentar, pode comentar, tá bom? Quem quiser comentar, pode comentar e tirar dúvidas. Nós tiraremos dúvidas nas lives também, tá bom? Vamos lá. Nosso planeta tem uma coisa que faz com que a gente consiga viver, não é verdade? É 7º ano, sim. É a live do 7º ano, tá? Agora sim. Então, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Dentro desse assunto que nós vamos ver agora, tá? Nós vamos ver mais uma noção mais geral mesmo do que é o ar e tudo mais, tá bom? Da atmosfera. Então, deixa eu ver aqui. Tá? Então, vamos lá. A atmosfera, ela é criada no nosso planeta por um efeito que nós já estudamos, que é a questão da gravidade, tá? A gravidade faz com que a Terra puxe tudo, inclusive os gases, tá bom? Eles são mais fluidos, as partículas são mais longe uma da outra, mas nós temos os gases aqui e eles ficam mais próximos à Terra, tá bom? No texto vai falar muito mais sobre poluição na atividade que eu mandei para vocês, certo? Do efeito estufa, da composição do ar, pouca coisa, sobre a composição do ar, o que acontece no efeito estufa, tá? É isso que nós queremos fazer, tá bom? É isso que nós estamos tentando fazer, tá? Deixa eu só ver aqui porque estão dizendo que não está funcionando. Vocês estão assistindo aí, está funcionando bacaninha. Deixa eu ver aqui que está dizendo que não está funcionando. Pronto, então beleza. Não, acho que já voltou já. Beleza, só, então vamos lá. Então, a atmosfera é formada por vários gases, certo? E esses gases, eles ficam seguros na Terra por causa da nossa gravidade. Se não tivesse a gravidade, nós não conseguiríamos viver, tá, pessoal? Nós não conseguiríamos viver. Então, a camada de ar mais próxima à Terra, tá? É a troposfera. Sua extensão varia dependendo da localização no globo, mas atinge sua altitude máxima aproximadamente 15 km acima do nível do mar. O que acontece? Os gases eles vão ficar mais próximos na linha do mar, porque a linha do mar é a parte mais baixa do planeta. Tanto que eu falo, altitude acima da linha do mar. Então, caso tenha a linha do mar,
que é o zero. Acima disso vai ser a altitude. Quanto mais alto eu for, mais rarefeito fica o ar, porque o ar ele vai se concentrar nas regiões mais baixas, tá? Então, por isso, se eu vou subir no Everest, por exemplo, a 8.000 km, o ar vai ser bem raro, então o oxigênio ele é mais pesado, ele vai tender a ficar mais embaixo. Então, lá em cima eu não vou ter tanto oxigênio, por isso que eu tenho que usar máscara de respiração, respirador e tudo mais, lá em cima, tá? Quanto mais próximo à superfície, maior a densidade do ar, tá bom? Quanto mais longe da superfície, menor a densidade. O que acontece? Você já deve ter ouvido falar em jogos de futebol, partida de futebol, que eles vão para, por exemplo, Quito, no Equador, que é bem acima do mar, 2.000 e poucos metros acima do nível do mar. O que acontece? Lá em Quito a bola vai mais rápido, ela roda mais rápido, tanto que os jogadores eles usam um negócio para abrir dilatador nasal, eles têm a dificuldade, a bola ser mais rápida, se dá um chute a bola vai mais rápido do que a nível do mar. Por quê? Porque o ar mais rarefeito, ele vai fazer com que tenha menos densidade de ar. Então a bola, por exemplo, ela vai precisar de menos força para atravessar o ar, que é a resistência. Já no nível do mar, a bola vai ter mais resistência contra o ar. Por exemplo, você está andando de bicicleta, não tem um vento, essa é a resistência do ar. Você não está ventando, mas essa resistência você está cortando ela, tá bom? Vamos lá. Os gases mais comuns, tá? Deixa eu ver aqui. Então, antes de falar disso, eu vou falar de outra coisa, né? Ô, Michael Guilherme, final do vídeo, viu? Tá bom? O que acontece? Muitas vezes nós não percebemos do ar. Por exemplo, eu estou dentro aqui do meu quarto, tá? Eu sei que tem ar aqui dentro porque eu estou respirando. Eu estou falando, as ondas sonoras estão se propagando até o celular. Porém, né, eu não vejo o ar. Então, o que acontece? Por não ver o ar, eu muitas vezes não percebo que esse ar está ali, essa atmosfera está ali. Mas nós estamos dentro dela, né? E como é que eu sei disso? Por causa que acontece um negocinho que eu consigo entender, que é o vento. O vento me faz saber disso. E o que isso acontece? Acontece por causa do calor. Nada mais é por causa do calor. Porque no caso, as correntes, certo? Há um tipo de vento que é resultante de umas correntes chamadas corrente de convecção. O Sol aquece o solo, tá? Que aquece o ar próximo ao solo, que se expande e sobe, formando uma corrente térmica ou uma ascendente, subindo, tá? O ar que está em cima, ele está mais frio. Então, o que acontece com ele? Ele vai descer uma corrente descendente, tá? E essa movimentação de ar, né, se dá pela diferença de densidade entre o ar quente, menos denso, e o ar frio, mais denso. O ar frio ele é mais denso. O ar quente ele é menos denso, então ele sobe. O ar frio ele vai descer para o lugar desse ar quente e isso faz as correntes térmicas, que é nada mais nada menos do que vento. Olha, são atividades do 7º ano. No caso, são bastante atividades do 7º ano dessa vez. Muitas atividades. Mas vamos lá. Essas correntes térmicas, elas possibilitam, por exemplo, até que esse pessoal de asa delta, eles usam essas correntes para se manter no ar muito tempo, senão eles iam somente cair. Então eles conseguem planar. Tá? Planadores usam essas correntes térmicas para conseguir planar também, certo? Se eu não me engano, parapente também usa esse tipo de funcionamento. Por exemplo, você vê urubus, os urubus ficam rodando, né? Eles estão numa térmica. Muitas vezes você não vê eles nem bater asa, mas eles estão voando, porque eles usam essas térmicas, tá? Que é uma corrente ascendente, tá? Se um lado está subindo, o outro lado tem que descer. Não tem isso não, é lei. A camada de ar da troposfera ocorre constantes deslocamentos de massa de ar em todas as direções, resultando das diferenças de temperatura e de pressão na região.
Esses deslocamentos costumam ser aproximadamente paralelos à superfície da Terra e também constituem os ventos. Os ventos e, portanto, deslocamento de certa massa em relação à superfície. Esses ventos podem ocorrer por toda a troposfera, com diferentes velocidades, tá bom? Algumas vezes atingem alta velocidade, formando furacões, ciclones e tornados que podem causar grandes desastres. Então, quando eu tenho muito quente, embaixo muito quente, o ar ele vai circular, tá? Em certas horas ele começa a circular numa velocidade tão grande que ele cria um furacão, tá? Vamos lá, então. Pronto, aí eu tenho aqui um bem interessante que depois nós vamos falar sobre isso. Quem já ouviu falar em redemoinho? O redemoinho nada mais é do que um vento circular. Redemoinho, roda-moinho, não é pé de vento. O pé de vento é lufada brusca, inesperada, que passa rodando. O redemoinho é um vento em espiral rodando com um parafuso gigantesco. Tem vida própria e atende às intersecções divinas. A origem, diz o povo, é que é o encontro de dois ventos, briga de ventos, duelo, né? Variação. É Saci Pererê o responsável, né? Deixa eu ver. Pelo menos em São Paulo, solta no meio do vento, da roda, gira, correia, vai, assim vai. Segundo, são mais o folclore, né? Mas nada mais é do que esse vento, né? Que desce e sobe, que cria esses redemoinhos. É como se fosse um mini furacão, tá? Deixa eu ver aqui. Mas ele está no grupo de quê? Ele não está no grupo da escola de ciências? Eu não entendi, Michael. Manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Que depois da live aqui eu leio e vejo direitinho, tá bom? Então, no caso, é isso que acontece. Então, o furacão ele consegue destruir por causa da força do vento. Outros, no caso, outros tipos, eles, como um redemoinho, ele é mais fácil. Ele pode acontecer, eu já vi acontecendo em locais isso, né? O redemoinho quebrar a casa, derrubar gente, mas, né? Não posso dizer para você que seja uma coisa mais forte que isso, não. É muito difícil, né? Só os ciclones são um pouco mais fortes, menos fortes que os furacões, mas mais fortes que o redemoinho. A composição do nosso ar. Nosso ar é basicamente gás oxigênio, né? Nitrogênio e gás carbônico. Oxigênio é para a gente viver, para as plantas e tudo mais, eles precisam muito. As plantas elas precisam do gás carbônico para poder fazer como eu posso falar, a fotossíntese, né? E o nitrogênio, ele é encontrado em praticamente tudo, né? Deixa eu ver aqui, Eduardo perguntou. Ele é um tipo de furacão, mas ele é menos... Não, na verdade, ele não é nem considerado um tipo de furacão, tá, Eduardo? Ele já é considerado somente um circular de vento, se eu não me engano é circular de vento que se chama. Mas ele é bem mais tranquilo, tá? Não tem tanta força não. O nosso... vamos colocar aqui. Em 100 litros de ar seco, não poluído, um pouco mais de 20 litros são formados por gás oxigênio. Cerca de 0,3 litros por gás carbônico. Pouco menos de 80 litros são formados por gás hidrogênio. Então, no caso, nós temos muito mais nitrogênio do que carbono, do que oxigênio, tá? Nós conseguimos viver bem, respirar bem,
com até 16 a 18% de oxigênio no ar. Mas você fala, mas o nitrogênio não faz mal para a gente? Não, a gente respira nitrogênio, porém o nosso corpo ele não usa o nitrogênio, ele só usa o oxigênio, tá? O nitrogênio ele é super importante, mas muito importante dentro do... Só um minuto, deixa eu só ver aqui que tem que eu coloquei uma anotação em algum canto aqui. Ele é muito importante para o nosso organismo, mas aí nós encontramos ele em alimentos, tá bom? O nitrogênio. Nós não encontramos ele geralmente no ar, nós não conseguimos assimilar ele pelo ar, tá? Mas em alimentos nós temos e é muito importante o nitrogênio. Né? Então, se eu olhar bem, e os gases nobres de tudo é em torno de 1% do total. Então, os gases nobres como hélio, né? Hidrogênio, entre os outros, nós vamos ver depois, né? Eles são 1% só, tá? Vamos lá. Eu mandei na atividade, deixa eu ver se está aqui na atividade, só um minuto. Não. Depois eu mando para vocês um vídeo falando sobre isso, que é bem interessante. Então, no caso, nós temos essa formação. A maior parte é nitrogênio, uma parte é menor que o nitrogênio, mas a segunda é oxigênio, depois vem o gás carbônico, depois o gases nobres, tá bom? O oxigênio, ele serve como comburente. O que é um comburente? O que faz com que pegue fogo. Se eu não tiver o oxigênio, eu não consigo fazer nada pegar fogo. Um exemplo disso é a técnica da vela. Se eu acendo uma vela, ela vai pegar fogo, vai ficar pegando fogo. Mas se eu coloco a vela dentro de um copo, a vela vai ficar acesa e vai apaga. Porque o oxigênio está ali dentro, que é chamado de comburente, acabou. Para eu ter no caso, o fogo, eu tenho que ter 3 fatores. Eu tenho que ter a combustão, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma fogueira. Aí eu boto lá um monte de pilha, um monte de madeira, tá? Para eu colocar fogo nessa madeira, eu preciso riscar um fósforo, um isqueiro, não é verdade? Risquei, coloquei lá a reação da madeira, que é o combustível, com o ar, dá o fogo. Mas eu preciso ter ignição, que é para acender. A gente precisa ter... Nós precisamos ter o comburente, que é o oxigênio, e nós precisamos ter o combustível, que é a madeira, tá bom? Provavelmente vocês podem ter visto ano passado alguma coisa sobre isso, tá bom, Michael? Ele perguntou se a gente estudou isso. A gente estudou isso, ele falou, a gente estudou isso. Sim, você pode ter estudado no ano passado. Por isso a gente vai passando bem mais rápido, tá? O gás carbônico, ele é fundamental para a fotossíntese, tá, pessoal? O gás carbônico, ele precisa ter no ambiente o carbono, gás carbônico, certo? Ele precisa ter no nosso, para quê? Para as plantas poderem fazer a fotossíntese, né? Então a fotossíntese, ela usa água, usa o gás carbônico, que libera oxigênio, que é maravilhoso para a gente. O gás carbônico, no entanto, não se origina apenas das formas... Deixa eu ver aqui, está dizendo aqui, eu vou ler aqui uma partezinha que eu não tinha separado. O gás carbônico é fundamental para o processo de fotossíntese realizado nos seres que têm clorofila, como as plantas. Na fotossíntese, os seres clorofilados captam a energia da luz e sintetizam seus próprios alimentos orgânicos a partir do gás carbônico e água. Nesse processo, há a liberação de gás e oxigênio, sendo os organismos fotossintetizantes a principal fonte de gás e oxigênio no meio ambiente. Assim, as plantas produzem o próprio alimento, utilizando o gás carbônico. Quando respiram, os seres vivos, incluindo as plantas, liberam gás carbônico no ambiente. As atividades da decomposição realizada por micro-organismos também liberam gás carbônico no ambiente. Existe, portanto, um ciclo natural de gás carbônico na natureza. O gás carbônico, no entanto, não se origina apenas das formas
descritas anteriormente. Há outros processos que resultam da liberação desse gás na atmosfera, tais como a queima completa de combustíveis fósseis, a queima de matas e florestas, além de liberação em erupções vulcânicas, entre outras situações. Então eu tenho muito gás carbônico no ambiente, tal, e assim vai, né? Por esse motivo. O nitrogênio ele é muito grande, como nós não conseguimos sintetizar, aí complica um pouquinho, tá? Vamos lá. O nitrogênio, certo? Os gases nobres em geral, pessoal, eu vou falar pouco, porque os gases nobres, eles são muito pouco na atmosfera, nós conseguimos achar por algumas reações, mas, por exemplo, o hélio, ele enche o balão fica voando, porque ele é mais leve do que o nitrogênio, que o oxigênio, então ele tem a tendência dele a subir. O neon, o gás neônio, que tem aquelas placas de neon nos Estados Unidos, né, que são bacanas, que eles ficam incandescentes. Deixa eu ver mais aqui. Vamos lá. Então, são gases bem raros, tá? E eles são bem estáveis. E uma das características dele é que eles só são compostos por um elemento, né? Eles são nobres por isso, né? Os gases nobres são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o ranônio. Vocês vão ver isso lá em química do 9º ano para frente, vocês vão ver isso, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, pronto. O nitrogênio, ele é muito importante para a gente, porque no caso, ele vai ajudar, certo? Ele faz parte das moléculas de ácido nucleico, certo? Como o DNA, que armazena características hereditárias e assim vai. Mas o nitrogênio, ele é super importante, né? Mas nós não, como eu falei, nós não conseguimos... nós respiramos ele, mas nosso corpo não pega por aí. Então nós conseguimos ele em alimentos, por exemplo, proteínas, muitos, como soja, por exemplo, ovo, né? Alimentos ricos em proteínas, nós conseguimos esse nitrogênio para nós, né? Animais, como o ser humano, obtêm substâncias ricas em nitrogênio, com o qual produzem suas proteínas. Quando os alimentos e plantas de animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Como se pode notar, os animais dependem direta ou indiretamente das plantas para obter o nitrogênio. Mas como as plantas conseguem obter nitrogênio? As plantas só conseguem aproveitar o gás de nitrogênio depois que ele foi fixado, ou seja, transformado em outras formas nitrogenadas que podem ser aproveitadas pelas plantas. Há dois processos de fixação dos gases na natureza, tá? Um é espontaneamente pela ação dos relâmpagos, embora a quantidade de composto formado dessa maneira seja pequena, ou por meio de bactérias fixadoras, que podem estar presentes no solo ou vivendo associadas às raízes de algumas plantas. Esse é o processo mais relevante de fixação do nitrogênio na natureza. Então, o nitrogênio ele vai ser fixado por bactérias, geralmente, ou por raios que queimam esse nitrogênio e faz com que ele caia no solo. Tá? Bem pouquinho, mas sim. E por enquanto nós vamos, né, nos deter nisso, tá? Porque eu preciso falar de outra coisa. Eu preciso falar de um gasinho chamado ozônio. O oxigênio que nós temos, que nós respiramos, ele é composto por duas partículas de oxigênio, que é O2, tá? Já no caso no caso do ozônio, ele é formado por 3 partículas de oxigênio. Então, 3 partículas de oxigênio eu tenho o ozônio, e o ozônio ele fica lá em cima na atmosfera, tá? E lá em cima, tá? Quando ele fica lá, ele é responsável por fazer uma coisa que faz a gente conseguir sobreviver. Só para falar que eu esqueci, tá, pessoal? A gente está usando a coleção Inovar a Ciência da Natureza como base, tá? O ozônio ele fica lá em cima, ele é responsável. Sem ele a gente não sobreviveria. Que é o que? Filtrar, tá bom? Peraí, deu problema, foi? Ele filtra, tá? O que? Ele filtra. Deixa eu ver aqui. Deu probleminha aqui, tá? Só um minuto. Ele filtra
os raios ultravioletas que fazem com que a gente não morra queimado, tá? Então ele é muito importante, ele está sendo degradado, né? E ele fazendo isso é maravilhoso, porque a gente não fica com queimadura na pele por causa dele, tá? Então, o que acontece? Outra coisa que a gente tem que observar é que, né? Deixa eu ver aqui. Ele é responsável por fazer essa filtragem, manter uma temperatura mais tranquila. Mas o que acontece? Na Terra sempre existiu um negocinho chamado efeito estufa. O que é um efeito estufa? Um efeito estufa nada mais é... Daqui a pouquinho termina, Marco. Calma, rapaz. O efeito estufa, ele nada mais é do que quando os raios solares conseguem entrar na Terra, eles entram, mas eles não conseguem sair. Então imagine aqui, ó, camada de ozônio, o raio entrou, chegou aqui na Terra, bateu na Terra e ele vai ser refletido pela água. Só que esses raios solares, eles não vão conseguir sair. Por quê? Partes saem, né, vão embora pela reflexão, mas outras partes vai ficar, fazendo que aqueçam. Por que isso acontece? Acontece por um motivo, certo? Um gás chamado dióxido de carbono, metano, deixa eu ver aqui. O gás carbônico, ele vai absorver a água, o gás carbônico eles absorvem, tá bom? A energia térmica na atmosfera, e o gás metano também, e também o óxido nitroso, né? E o dióxido de carbono, eles não deixam que esse calor saia, essa luz solar saia, os raios solares saiam. Então ele aquece o planeta, e isso, cara, pode causar várias coisas, como uma das principais, que é o aumento da temperatura terrestre, tá? Então, no caso, então esse efeito estufa, ele causa mudanças climáticas, e isso a gente pode ver que causa mudanças climáticas, tá bom? Eu vou mandar algumas coisas para vocês lá no grupo, vocês vão ver, né? Porque é tão ruim, né? Olha só o que fala aqui. Durante esse período, né, no caso da Revolução Industrial, que vocês vão ver a história, que compreende as 4 últimas décadas, no caso, desde a Revolução Industrial, mas o que está falando aqui, fala as 4 últimas décadas, que é o aumento de temperatura global, tá bom? Várias mudanças climáticas começam a ser percebidas e atribuídas ao aquecimento global. Então passou-se a existir uma preocupação muito grande no que ocorresse mudanças ainda mais drásticas, caso os seres vivos continuassem a emitir gases industriais em larga escala. Embora alguns cientistas não acreditem no risco do planeta se superaquecer durante a Conferência Mundial do Meio Ambiente, né, que foi lá em 92, os representantes dos países participantes escreveram uma convenção quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, né, e criaram um protocolo que é para diminuir isso, né, a emissão de gases nocivos na atmosfera, né, que foi lá em 2005, o protocolo chamado Protocolo de Kyoto, tá bom? Foi lá em Kyoto que foi feito, tá? Isso pode fazer várias coisas, como por exemplo mudanças climáticas drásticas, aumento de furacões, em alguns cantos gelo demais, em outros cantos calor demais, falta de chuva, ou chuva demais, alagamento. Você pode ver isso que antigamente não acontecia muito, não. Os pais, eles não falavam que isso acontecia muito, né? Era bem mais frio, época de frio era mais frio. Por exemplo, uma época dessa, algum tempo atrás, a gente tinha que usar muita roupa de frio aqui na nossa região, que é no sertão do Pernambuco. Mas já em outros cantos era quente. Já agora está muito frio em outros cantos, aqui está quente, não está esfriando, ou demora a esfriar, ou chove errado. Então é muito complicado essa questão do efeito estufa, né? Que é nada mais do que aquecer tudo, esquentar tudo dentro. Que é o que é usado, que eu passei aqui na atividade. Vocês vão ver que eu tenho aqui uma estufa natural. Uma estufa natural não, uma estufa
como eu posso falar? Um estufa fechada, né? Um estufa artificial, pronto, lembrei do nome. Que são colocados geralmente para plantas, né? Para hortaliças, é usado muito porque o calor passa, mas não sai. Então ele esquenta e permite com que em locais mais frios eu tenha condição de ter esse tipo de alimento, tá? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Tem lá as atividades, tá bom? Vou falar no grupo. São algumas atividades. Eu peço que vocês copiem as perguntas e respostas, tá bom? Copiando pergunta e resposta. Então é bem pouquinha atividade, vocês não vão se cansar muito não. Já vocês vão poder me entregar o 7º ano, vai poder me entregar essa atividade na segunda-feira, até 6 horas da noite, tá? Segunda-feira, às 6 da noite. Tá bom? Quem são mais atividades, eu vou deixar um tempinho, tá? Então, no caso, até segunda-feira, 6 horas da noite, perguntas e respostas, tá bom? Então, pessoal, valeu. E, Maicon, acabou, tá bom, meu filho? Até a próxima. Valeu!